Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Gustavo, estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre reações de adição em compostos insaturados. Primeiro a gente precisa lembrar o que são compostos insaturados. Especificamente, são compostos como os da imagem aqui, tá? São compostos que apresentam ao menos uma ligação dupla ou até uma ligação tripla, tá? Na sua cadeia carbônica. Os compostos insaturados, eles podem sofrer o que a gente chama de reações de adição. E como vocês podem ver na ilustração e no esquema abaixo, eles são reações químicas onde você literalmente adiciona, insere, coloca novos átomos dentro da cadeia carbônica. Então ele deu um exemplo aqui do C2H4. O C2H4, tá? O eteno, quando você reage ele com o bromo, né, o BR2, perdão, os bromos se soltam e as ligações duplas, na verdade, a ligação dupla, ela é rompida. Quando a reação dupla é rompida, ela acaba gerando, soltando, liberando duas ligações, uma do primeiro carbono, outra do segundo carbono. Quando isso ocorre, os bromos se conectam nessas duas novas ligações que foram geradas, formando assim uma nova substância, agora contendo dois bromos na mesma cadeia carbônica. Uma evidência desse tipo de reação química fica muito clara quando você tem uma cadeia carbônica reagindo com uma substância e formando apenas um produto. Então veja que você tem dois reagentes e um único produto. Você visualmente enxerga que é uma reação de adição. Outra evidência é a presença de uma ligação dupla. Essa ligação dupla também propicia a ocorrência da reação de adição. Lembrando que a reação de adição, ela não acontece apenas com o bromo. Veja o exemplo abaixo, né? Você tem a mesma substância, claro, aqui você tem a fórmula estrutural condensada, né? E nela você tem a reação com gás cloro e não o bromo 2, né? É o Cl2. Mas o processo é muito parecido. Os átomos de cloro se soltam, se conectam às duas ligações que foram soltas aqui dessa ligação dupla, e aí você tem uma molécula apenas, né, formada. Detalhe, tá? Toda molécula insaturada com ligação dupla forma uma nova molécula, só que agora ela é saturada. O que quer dizer que ela seja saturada? Que ela é saturada. Quer dizer que ela só tem ligações simples entre os carbonos, tá? Lembrando que reações com outros átomos não são consideradas neste critério, tá? E aí aqui a gente tem alguns tipos de reação de adição. Por exemplo, muito comum na indústria química alimentícia, a reação de hidrogenação. Então, como o próprio nome sugere, hidro vem de hidrogênio. Então, a hidrogenação nada mais é do que a reação química que adiciona átomos de hidrogênio na substância. Então, você tem um eteno, ele vira etano, né? Porque cada carbono vai receber um hidrogênio na reação, tá? Você tem aqui o exemplo generalizado, tá? A halogenação é a adição de quê? Das substâncias que são conhecidas como haletos, né? Formação de haletos orgânicos, né? Que é a adição de átomos da família dos halogênios, família 7A da tabela periódica. Todos eles realizam uma única ligação química que favorece esse tipo de reação química. Então, cada ligação liberada no carbono recebe um dos haletos, formando assim, neste caso aqui, igual ao exemplo anterior, o dicloro 1,2 dicloro etano, tá? Só que tem uma regrinha que a gente tem que usar quando você tem as reações de adição que são feitas com ácidos, né? Que são aquelas substâncias que têm o hidrogênio mais um elemento ao lado dele, né? E aí entra esse cara aqui, chamado
Markovnikov, né? O Markovnikov descobriu, né, e postulou essa regra. Em uma reação de adição, o hidrogênio entra de preferência no carbono mais hidrogenado. Quer dizer que ele sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado? Não, repare aqui, ó, de preferência, tá? Então, geralmente representamos assim. Ah, quando que eu uso isso? Veja o exemplo abaixo. Você tem o propano, perdão, propeno. O propeno tem a ligação dupla aqui, ó. Então, essa ligação dupla vai se romper, deixando uma ligação simples. O iodo ele vai se conectar ao carbono 2. Por quê? O central. Porque ele tem apenas um hidrogênio. O hidrogênio vai se conectar ao carbono 1, porque este carbono apresenta mais hidrogênio do que o outro. Então, esse hidrogênio, por afinidade, vai para o carbono 1, formando o 2-iodo propeno. Propano, perdão. Ah, mas pode acontecer do iodo ir para o carbono 1? Pode formar o iodo propano, né? Um iodo propano. Mas aí a gente costuma usar a regra de Markov-Nikov, tá? Tem outros exemplos aqui e eu quero focar principalmente na adição de água. Pode acontecer. Putz, aparece lá um H2O ou que nem tá aqui, ó, HOH. O que que eu faço? O nome disso é hidratação. Você vai hidratar essa substância, porque você vai adicionar água nela, né? E aí o que que acontece? Na hidratação, você separa o H do OH. Ele vai formar H+ e OH-. O H+, ele vai seguir a regra do Markovnikov e vai se conectar aqui, ó, no carbono 1, que tem mais hidrogênios. Já o OH-, ele vai se conectar ao carbono 2, né, porque ele só tem um hidrogênio. Então forma o propan 2-ol. Então você transforma um hidrocarboneto insaturado num álcool saturado. Olha que interessante, né? É, quando a gente começa a falar de alcadienos ou dienos, a fórmula muda, mas, né, a regra é a mesma. Você vai romper uma das ligações duplas, né? E você vai formar a nova substância. Qual a diferença? Que ela pode passar por uma dupla transformação, né? Então, quebrar as duas ligações dela, tá bom? Aqui tem mais exemplos e eu deixo vocês aqui com a atividade da página 38, tá bom? Eu fico à disposição de vocês e qualquer coisa é só mandar uma mensagem na plataforma ou me encontrar de quarta, quinta e sexta no colégio, ok? Fico por aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau.